tarde. Hoje a gente está iniciando aqui a nossa live, nosso debate. E temos aqui hoje duas convidadas especiais, duas companheiras, a professora Selma Rocha e a nossa companheira Maíra Martins, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do ensino EAD e a mercantilização do ensino, né? A gente vai trazer um pouco essa discussão para o momento atual, né? Para esse projeto que ajuda, né? A Selma vai falar um pouco para a gente nesse projeto neoliberal do governo e deixa mais evidente, né? A exclusão dos mais pobres, né, da nossa sociedade. Hoje aí, Selma, para a gente dialogar um pouco, eu vi uma matéria no G1 que diz que 44% dos alunos do estado de São Paulo ainda não acessaram a plataforma online para ter acesso ao ensino, né, à educação, nesse momento de pandemia. E que a outra forma que eles colocaram, né, são 3 formas, a questão da plataforma online, as apostilas, né, que existe uma dificuldade até nesse momento de retirar as apostilas, porque é um agendamento, enfim, até por conta das aglomerações, por conta do isolamento social, e a questão da TV, né, muitas casas não têm TV, ou muitas casas, né, muitas famílias têm apenas uma TV, e dificulta um pouco a questão do ensino em casa através da TV também. E vamos dialogar também um pouco com a Maíra nessa questão da condição feminina na pandemia, que a gente vê aí reflete na violência. No estado de São Paulo, nós tivemos agora, nesse período de pandemia, um aumento de 44,9% da violência doméstica. Aí eu estava dando uma olhada aqui nos dados que nós temos em relação trazendo para a nossa realidade em Caraguatatuba, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, no segundo semestre, nós tivemos, de 2019, 554 registros de violência. Nesse período de pandemia, do dia 15 de março, de isolamento, até esse exato momento, nós temos aproximadamente 129 registros. Ou seja, tem muita... A gente vê que as mulheres, né, até pelas denúncias que chegam até a gente, têm a dificuldade de fazer o boletim, por conta de sair, por conta do companheiro estar em casa, enfim. A gente enfrenta elas enfrentam diversas dificuldades nesse momento. Então, é um pouquinho disso que a gente vai dialogar. Queria aqui já cumprimentar todos que estão entrando aí para nos acompanhar, né, para interagir com a gente. Convido vocês a curtirem, a compartilhar e a interagir, né? Vamos fazer desse bate-papo, um bate-papo proveitoso, que a gente possa trocar um pouco de informações nesse momento de isolamento, nesse momento de dificuldade. Então, vou passar aí agora para a professora Selma, né? E em seguida a gente fala com a companheira Maíra. Olá, pessoal. Eu acho que a professora Selma teve um problema técnico. Voltei. Estamos retornando. Opa. Oi, Selma. Tudo bem? Tudo. Com você. Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos vivendo uma situação no Brasil, nas cidades brasileiras e no mundo muito singular, né? Muito específica. Só para vocês terem uma ideia, nós temos
dos 188 países que experimentaram o fechamento total, 1.576 bilhões de alunos sem aula no mundo. Porque esse fechamento era necessário para tentar impedir a propagação do vírus, do coronavírus. Né? Bom, essa circunstância nos coloca, na verdade, diante de problemas que nós já conhecemos no nosso país, que já conhecemos em nível mundial. O primeiro deles diz respeito à desigualdade. Nosso país, que tem uma desigualdade regional, territorial e social brutal, está, na verdade, agora experimentando uma amostra dessa desigualdade mais feroz e mais violenta com a circunstância da pandemia, não é? 100 milhões de pessoas no Brasil, isto é, metade da população brasileira, precisa do auxílio de R$ 600, que está sendo mitigado pelo governo. Isso mostra que a miséria, que a desigualdade é muito grande. Então, por que é importante tocar nisso? Porque isso se expressa no problema do acesso à educação. Para centenas, para milhares de famílias, a escola é o lugar onde a criança tem acesso a um espaço limpo, organizado, tem acesso à merenda, tem acesso ao conhecimento e tem acesso ao brincar, porque um número enorme, a última pesquisa do PNAD mostra quantas pessoas não têm condições mínimas para desenvolver as atividades educacionais, porque moram uma média de 3 pessoas por cômodo numa casa. Ao mesmo tempo, você tem mais de 40 milhões de pessoas no país que não têm acesso à internet. Então, as condições de vida não têm acesso à água, não têm acesso a saneamento e não têm acesso a necessidades básicas, elementares. Então, esta condição torna o acesso à educação bastante difícil. Mas eu quero dizer, Cássia, que se nós tivéssemos acesso à internet, tivéssemos acesso a equipamentos e tivéssemos condição de que cada criança estivesse no seu quarto acessando a escola, isso não seria suficiente para garantir aquilo que a Constituição afirma, que é o direito à educação. E afirma como princípio uma educação de qualidade e padrões de qualidade para todos. E ainda, ao que afirma o artigo 32 da LDB, no seu artigo 4º, que é a educação será presencial, na educação, no nível fundamental e na educação básica. E ela será à distância como complementar. Mas isso que nós estamos vivendo não é educação à distância. A educação à distância tem regras. E estas regras estão estabelecidas em lei. O que nós estamos vivendo é uma educação remota. Uma tentativa, na verdade, de aproximação remota. Não poderíamos dizer sequer que isso é um processo educacional. Por que é uma ação remota? Porque é um esforço de aproximação com os meninos, com as meninas, com os jovens. Por que isso é necessário? Porque para centenas de famílias, a escola é a única oportunidade, eu volto a dizer, de um contato com o pensamento racional, com alguma explicação para tudo isso. Então, para muitas crianças, ouvir a voz da professora, a voz do professor, é mais importante que o programa de televisão, é mais importante que cadernos que não chegam, é mais importante do que a ação à distância. Por que é mais importante? Porque é o acolhimento dessas crianças.
antes de qualquer coisa, é preciso perguntar a elas e às suas famílias o que elas estão vivendo, o que elas estão experimentando. Por quê? Porque as crianças, diferentemente dos adultos, têm menos condições de explicar e de entender o que está acontecendo. Então, para falar em material didático, ensino de português e matemática, de ciências naturais, de história, de geografia, é preciso, em primeiro lugar, entender o que está acontecendo com as crianças. Então, é necessário saber o que elas estão sentindo, o que elas acham que é um vírus, quais são os riscos de contaminação. E nestas condições de vida objetivas, Cássia, que você levantou, o que isso significa. Centenas de famílias não têm água para lavar as mãos, não tem sabão. Então, veja, é muito importante que essas coisas sejam conversadas. Até porque a escola é um lugar, pela relação permanente com as crianças, de descoberta daquelas famílias que não são sequer acessadas pelo programa dos R$ 600, porque são famílias que não têm documentação, que não têm RG, que não têm celular e que não têm conta em banco. E essas circunstâncias, a escola muitas vezes pode desvendar porque as próprias crianças contam dos seus amigos, dos seus vizinhos. Então, esse contato preliminar é essencial. Depois, eu quero falar o seguinte, eu acho absolutamente essencial que o conhecimento da ciência, o conhecimento da matemática, da língua, ele seja feito a partir de uma mediação entre aquilo que a criança sabe, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela vê na imprensa e aquilo que ela deve conhecer. Então, este não é um processo frio, não é abre o caderno na página 12, leia e faça a tarefa. Então, essa é a primeira questão que precisa ser levantada. Toda orientação pedagógica deve partir daquilo que a criança está vivendo, daquilo que ela está experimentando. E aos professores cabe, na medida das suas possibilidades, fazer a mediação a partir daquilo que os projetos político-pedagógicos das escolas tiverem definido. Porque isso foi definido pelas escolas. As escolas fizeram um planejamento no início do ano. Então, essa é a primeira consideração que eu faço. Ou seja, o currículo é uma matéria viva. Ele tem que partir das identidades das crianças, ele tem que partir das necessidades para que as outras questões, que os conteúdos, as questões metodológicas sejam tratadas. Isso tudo vem depois da consideração da condição humana das crianças e das suas famílias. Então, não há conhecimento vindo da televisão, vindo de cadernos que não chegam. E não chegam porque o correio não chega a todos os lugares. É importante dizer isso. Há vilas, há vielas, que o correio não chega. Então, para acessar isso, a escola tem que chamar um motoboy, chamar alguém que possa estar, que possa chegar, se aproximar mais da casa da criança. E isso é um conhecimento que só a escola tem. Não adianta fazer isso centralmente, porque não vai dar certo. Então, para iniciar, é isso que eu gostaria de pontuar. Tá bom, Selma, obrigada. Maíra? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Selma. Obrigada pela oportunidade aí, Cássia, da gente estar fazendo esse debate, né, sobre educação, né, o EAD e a condição das famílias, né, nesses tempos de pandemia e uma condição que impacta, eu acho que muito fortemente nós mulheres, né? Quando a gente fala de família, o impacto em cima da mulher é sempre considerado maior, né? Boa tarde todo mundo que está assistindo.
Meu nome é Maíra, né? Eu não me apresentei, meu nome é Maíra, sou servidora do Instituto Federal de São Paulo, sou coordenadora estadual do Sinasef São Paulo, sou filiada ao PT Caraguatatuba e pré-candidata a vice-prefeita de Caraguatatuba. E tem uma luta aí que é pela educação, socialmente referenciada, que é por uma educação emancipadora, e essa é a nossa bandeira. Então, eu acho que falar de educação e não falar de família e das condições da família como um problema de exclusão, né, que a educação e a escola reproduz, né, a desigualdade da estrutura social brasileira fortemente vem reproduzindo isso, e a gente vem sempre trabalhando e militando para que a gente consiga que essa reprodução diminua, né? Que a educação seja ao contrário, que seja uma fonte de uma ferramenta para a igualdade, né, social. Então, essa é a nossa bandeira. Então, as discussões que a gente faz sempre são nesse sentido. É importante, quando a gente vai falar da situação do que está acontecendo com a educação, em especial a pública, vamos focar na educação pública, e no ensino superior também, mas mais no ensino básico, né, no fundamental e médio. A gente precisa fazer, né, uma contextualização de onde a gente está, né, nesse momento histórico, né, que lugar que ocupamos quanto sociedade nesse momento histórico, né. A gente é uma sociedade hegemonicamente capitalista, né, globalmente, né, o nosso sistema econômico é capitalista, com grande aprofundamento mundial, né, e no Brasil um pouco atrasado, do liberalismo econômico, né? E o que significa para nós esse liberalismo econômico, né? Esse liberalismo econômico significa o livre mercado, né, a liberdade econômica, o Estado que não interfere nas relações de trabalho, nas relações sociais, né, um Estado isento de suas responsabilidades. E a gente precisa também se localizar quanto mundo, né, mundo liberal e país liberal, né? Quando a gente fala do mundo liberal, a gente pensa também nos países que são países imperialistas, que têm outras condições que as nossas, né? E no Brasil, a gente é um país semicolonial, né? Que tem ainda muita tem muita uma estrutura histórica escravocrata muito forte ainda, uma desigualdade dessa história de escravidão muito presente, né? Então a gente precisa se contextualizar nisso e ver o quanto o liberalismo o quanto ele afeta os mais pobres no Brasil, o quanto ele aumenta essa desigualdade, né? Essa enorme desigualdade no país, né? Então, esse sistema que já vem no Brasil, começou mais pelos anos 80, foi segurado pelos governos do PT aí, mas depois do golpe, o governo Temer e o governo, em especial o Bolsonaro, vieram com a implantação do liberalismo, assim, fortemente, né? O que é? Uma irresponsabilização de tudo, é um individualismo, né? Um cada um por si, né? Uma sociedade regida pela meritocracia, onde cada um vai atrás do seu e não existe a questão do coletivo, né? A ideia do coletivo. E o que acontece quando isso? Quando isso chega no Brasil, nesse formato que o governo Bolsonaro e Temer vem trazendo, em especial o governo Bolsonaro, que é um governo ultraliberal, né? Um governo que vem com um projeto ultraliberal. Perda de direitos trabalhistas, né? Uma não responsabilização pelo que a Selma falou, da educação como direito, né? Não responsabilização do Estado para a educação como direito, assim como outros direitos
individuais e sociais, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente entra nesse contexto de pandemia, em que o país já estava numa crise econômica e pela pandemia, pelo isolamento social necessário, a crise econômica se acresce, né? O que acontece? As famílias vão para casa e aí a gente começa a ver materialmente o que a gente vem denunciando sempre, né, Selma e Cássia? A questão da vulnerabilidade da nossa sociedade. E aí, o que a gente tem? A gente tem esse retorno ao lar, né? Muitas vezes, um retorno ao lar sem uma condição de subsistência, né? Sem uma condição de material de subsistência, comida para aquela família, ou muitas vezes um retorno ao lar num trabalho remoto, né? Que é um menos ruim, mas também, se você for analisar a situação da mulher nesse contexto, a gente tem um enorme problema também, né? O que esse trabalho remoto, que vem com a pandemia e parece que quer ficar, né? Eu estava vendo hoje, ouvindo o jornal, e dizendo que o trabalho remoto veio para ficar. O que significa isso, né, na prática para nós, né? É um aceitar um trabalho intermitente, né? Um trabalho que perde alguns aspectos característicos do trabalho, né? Que é os aspectos geográficos e os aspectos temporais, né? Estávamos acostumados a ir ao trabalho e ter um certo horário para trabalhar e um espaço geográfico do trabalho. Hoje se trabalha em qualquer lugar, a qualquer hora, né? E com a pandemia, essa família retornou ao lar e está com esse trabalho intermitente, uma cobrança de produtividade enorme, né? Gente logada 8 horas por dia, cumprindo horário. E aí, o que a gente vai falar de educação nesse momento? Onde estão essas crianças todas, né, que a Selma diz que não estão na escola? Onde elas estão? Elas estão nesses lares, né? E em que condições elas estão nesses lares, né? Com os pais, as mães, né, em especial, acumulando as tarefas produtivas do trabalho, né, profissionais, e acumulando também as tarefas de reprodução social, que a gente sabe que isso recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem, né? A gente tem os dados disso, né? Que o censo de 2017, PNAD do censo de 2017 trouxe que as mulheres trabalham 10 horas a mais por semana que os homens, né, em casa, tarefas domésticas, né? E essa tarefa doméstica da mulher é invisibilizada, né, porque ela não tem remuneração, então ela é um trabalho não produtivo, ela é um trabalho de reprodução social. Nesse sentido, essas crianças estão com essa mulher em casa, que muitas vezes é uma mãe solo, que ela está com os trabalhos domésticos, os trabalhos profissionais e a educação dessa criança acumulada, né? Como está essa família, né? Em que situação que se dá essa educação, né? Em que situação se encontra essa mulher, né? Com esse acúmulo, né, de tarefas. Um trabalho intermitente que quando a gente vai para casa não tem mais horário, né? Você está o tempo todo trabalhando, os filhos acompanhando aulas online, os de algumas escolas estaduais, né? Escola estadual está com aula online, as municipais, algumas aulas online, algumas, aqui em Caraguá, eles estão com atividade remota. Então, tem uma filha de 7 anos e a gente tem uma rotina de atividades remotas que são enviadas via WhatsApp pelos professores. E aí a gente vê um cenário, além
do estresse, né, dessa mãe que está totalmente, está numa exaustão emocional, com um acúmulo, né, de tarefas, a gente pensa como está se dando essa educação dessa criança, dependendo de cada lar. Tem aquele lar que a criança tem um lugar para sentar, um lugar para estudar, tem aquele lar que a criança definitivamente não tem, que mora todo mundo num cômodo, tem o lar que tem o acesso à internet, tem o lar que a gente sabe que não tem, que é a maioria, né? A maioria dos lares brasileiros, principalmente dos alunos de escola pública, não tem acesso à internet. Os dados estão aí, que a Cássia disse, né, que só 47%, né, dos estudantes das escolas do estado de São Paulo acessaram a plataforma disponibilizada pelo governo estadual, né? Isso é uma exclusão sem precedentes, né? E aí eu me lembro que eu via uma reportagem que denunciava isso e falava que 47% não conseguem acessar. E desses 47% que acessaram, eles falam que tá muito inconstante, né? Não tá. A plataforma tá com muita inconstância, né? Não tem uma estabilidade, né? E foi se fazer pergunta para o governo do estado de São Paulo, e o que foi declarado é que realmente a plataforma não suportou o número de acessos. Aí eu fico pensando, se eles têm um X de alunos matriculados, eles não fizeram uma plataforma que desse conta de 100%? Não, eles não fizeram uma plataforma que não deu conta de 47% de acessos. Então, assim, foi uma ação governamental contando com a exclusão, né? Contando com a exclusão. E isso em educação é muito sério, porque a educação a gente não pode falar em educação sem falar em inclusão de todos, né? Ele é direito de todos. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas, de problemáticas com essas aulas remotas que estão postas aí, que me preocupa muito, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui em Caraguá, no governo municipal, eles dizem que está contando com um calendário letivo, né? Então, quem tem condições de sentar com seu filho... Você fica imaginando que tem mãe que recebe essas atividades remotas do professor em casa e vai lá para a fila da Caixa para tentar pegar o auxílio emergencial. Quais são as condições dessa família, né, de tocar uma coisa que é responsabilidade do Estado, que é a educação dessa criança, né? Aí, eu não sei se eu já estourei a hora, Cássia, que eu perco um pouco a noção dos minutos, mas eu queria também falar sobre a professora nessas condições, né, o papel da professora. E por que eu não falo do professor, né? Porque o próprio IBGE ele diz que 80%, né, dos profissionais docentes de ensino básico no Brasil são mulheres, né? E isso tem muito a ver com o que eu falei de que na nossa sociedade estruturalmente machista, né, os cuidados sempre são destinados a mulheres, né? Tarefas de cuidado, e aí se confunde muito o professor com o maternal, né? Com aquela coisa mais maternal. Então, 80% das mulheres, dos professores da educação básica brasileira são mulheres. E o que isso quer dizer? Que essas professoras, elas estão assumindo essas aulas EAD com os alunos, assumindo que é o trabalho remoto dela, porque a gente fala da trabalhadora que fica com trabalho remoto, mas tem essa trabalhadora que é para a professora, que está em trabalho remoto, dando aula EAD, sem uma capacitação para isso, né? Do dia para a noite ela teve que
lidar com tecnologias e adequar o espaço dela doméstico para isso, ela acumula as tarefas domésticas e ela acumula a educação dos filhos também, essa professora. Então, essa questão do EAD, da proposta para a educação na pandemia, ser o ensino EAD, e eu não digo essa aproximação da escola com o aluno que eu acho necessária, mas essa aproximação que eu digo é de forma a acolher, a levantar quem tem necessidades, a colocar o professor em contato com o aluno com alguns conteúdos que o professor esteja, mas não colocar conteúdo e contar como dia letivo e fazer a gente tirar foto e mandar para o professor, porque é isso que está acontecendo, né? E mantendo as avaliações. Então, assim, além de uma grande desigualdade, está colocando essas famílias, em especial essas mulheres, essas crianças, em condições de exaustão física e mental e emocional, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está vendo gente morrer, a gente está vendo gente próxima a nós morrer, né? Então, no Instituto Federal, a gente fez um debate muito sério em relação a isso, porque teve um movimento de tentativa de trazer as aulas EAD, né, e tocar calendário, tocar dia letivo e tal. E a gente fez uma resistência muito importante dentro do Instituto Federal, mas a gente fez isso, coisa que no governo do estado os servidores e professores não conseguem fazer, porque o Instituto Federal é uma instituição que é muito democrática, né? É um modelo democrático de gestão, né? Então, a gente consegue fazer essa resistência dentro do Instituto Federal, porque pela democratização que acontece dentro da escola. A gente fez barulho para não fazer aula EAD, viu? A gente fez barulho, a gente fez uma discussão boa, a gente fez live, fizemos notas, fizemos estudos, e a gente conseguiu segurar a aula, a aula EAD, né? O formato EAD no Instituto Federal como um formato de educação, de proposta de educação, com cursos que não foram pensados para ser EAD, com professores que não foram capacitados para ensino à distância, né? É tudo um grande remendo, né? Uma coisa abatolhada, né? Que é muito preocupante, né? E aí talvez depois essa discussão a Selma consiga trazer melhor, é uma grande preocupação também sobre a mercantilização da educação, né? Que esse movimento EAD é um movimento que já vem de tempo, que está de olho na educação básica, porque vê um mercado na educação básica, né? Vê a educação básica como um grande mercado inexplorável, né? Inexplorado, né? Um mercado virgem que não foi explorado ainda. Então, os grandes empresários da educação, eles estão há muito tempo de olho na educação básica brasileira, né? E nesse formato de aula EAD, a gente tem um processo neoliberal por trás disso também, né? Se a gente deixa isso ser implantado, a gente não consegue retomar. E isso, pro trabalho do professor, é uma imensa precarização, é uma enorme precarização, porque ele passa do mediador daquela condição humana, daqueles alunos, de entender aquela comunidade, de construir aquele currículo de acordo com aquela comunidade, daquela troca, ele vira um reprodutor de conteúdo, né? Ele vira, e o saber docente não é o saber do conteúdo, né? O professor lá de matemática, ele não é apenas o que passa o cálculo, que passa aquele conteúdo para o aluno. Ele tem todo um saber docente de saber lidar com aquele aprendizado, com aquela troca, né? Com
a realidade daquele aluno, com a educação emancipadora, com a construção daquele cidadão crítico, então é muito mais do que se enfiar na frente de uma câmera e cuspir conteúdo, né? E aí vem uma discussão também que talvez a Selma possa trazer também, até da propriedade intelectual dessas aulas, né? Que são online, né, que podem ser gravadas, isso tem a propriedade intelectual do professor, né? O professor não é um executor de tarefas, um professor é um intelectual da educação, ele é dono aquela aula, é uma produção intelectual dele, né? Então, eu acho que é uma reflexão para a gente fazer nesses tempos de pandemia, de acolher, né? Da gente acolher as pessoas e não buscar produtividade, buscar cumprimento de calendário, cumprimento de burocracias. É um momento único, né? Que a gente tem que pensar que a gente tem uma sociedade que está abandonada, né? Está sem condições de subsistência. Hoje deu os dados do desemprego, né? Desde abril se perdeu 1 milhão de empregos no Brasil. Então, isso tem que ser cuidado, né? E não vamos abrir o comércio, vamos fazer aula EAD, vamos tocar calendário, vamos ver como calendário a gente vê depois. A gente pensa e discute com a comunidade, vê as condições que a gente vai voltar, porque a gente vai voltar em condições diferentes do que a gente saiu. Eu acho que isso a gente tem que ver depois. Não é momento da gente estar pensando em cumprir calendário, cumprir dia letivo e pôr essas famílias em condições de trabalho em casa, trabalho doméstico, cuidado com as crianças e educação das crianças, que é um dever do Estado, tudo colocado dentro de uma família, assim, a mínima estrutura, né, isso causando um enorme aprofundamento da desigualdade educacional, né, porque a gente sabe que isso vai se dar com diferença de qualidade enorme entre uma família, um lugar e outro, né. Então, é essa contribuição que eu queria dar nesse momento, Cássia, acho que falei demais, passo a bola aí para vocês. Obrigada, Maíra. Vou aproveitar aqui, tem bastante gente aqui nos acompanhando esse bate-papo. Quero deixar um abraço para a companheira Rose Pires, para a Janaína, para o professor Cláudio Rezende, o professor Antônio Fernandes, a companheira Graça, a professora Lídia, nossa companheira, o Paulo Sérgio, a Letícia, o André Diniz, presidente do PT de São José dos Campos, a doutora Ângela Guadagnin, ex-deputada federal, ex-vereadora de São José dos Campos, a companheira Beth Aquino, do PT de São Sebastião, nosso companheiro Rodrigo Pereira, a Marina Mello, nossa amiga Vanessa, a Arissa Matos, nosso amigo mineiro, a Maria Aoki, a companheira nossa aqui de Caraguatatuba, a tia do Coco, o nosso companheiro da juventude, o Ander, a Théo Viana nos acompanhando do litoral sul paulista, a dona Neuza Lucas, a Patrícia Silva, a Maria, o Júnior Guedes, a professora Paula Bueno, o Vitor Oliveira, lá da Inglaterra, nos acompanhando. Um abraço, Vitor. O nosso companheiro e pré-candidato a prefeito pelo PT, José Melo, para iniciar aí um pouquinho das pessoas que estão acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente interage mais um pouco. Está aqui o companheiro Luan também nos acompanhando, nosso presidente do PT de Caraguatatuba. E antes de passar para a Selma a palavra, nós temos aqui uma pergunta da Letícia. A escola acaba assumindo papéis pela falta de políticas públicas. Como pensar ações em tempo de urgência? E a professora Paula faz um comentário que não foi entendido aos educadores de Caraguatatuba, estendido, né, aos educadores de Caraguatatuba, o direito de participar das discussões
sobre as estratégias adotadas pelo governo do Estado. Então, Selma, eu queria passar a palavra para você aí, para você dialogar um pouquinho dentro do que a Maíra falou, dentro dos questionamentos, enfim, dentro desse momento que a gente está vivendo aí. Não estou te ouvindo, Selma. Seu microfone. Eu vou pedir licença 1 minuto para acender a luz, porque anoiteceu. E, enfim, só 1 minutinho. Tudo bem. Enquanto isso, temos o Anselmo, nosso companheiro do PT de Ilhabela, nos acompanhando. A nossa querida doutora Maria Cândida, que participa com a gente aqui no Conselho da Condição Feminina. Temos a Érica Mendes e o Eric. Com você, Selma. Então, boa noite para as pessoas que entraram depois. Eu entrei meio atabalhoada porque teve um problema aqui de conexão. Eu queria cumprimentar a Maíra pelas questões que ela levantou. Porque, na verdade, a Maíra tocou em todos os problemas fundamentais. Eu queria retomar alguns deles. Primeiro, que, de fato, nós vivemos uma dinâmica do capitalismo, é importante que a gente entenda isso, para entender o lugar da educação nessa circunstância. Uma dinâmica de concentração de riqueza como nós nunca vivemos nesse planeta. E essa circunstância acaba nos conduzindo para uma desigualdade em termos planetários, mas não só, para um desequilíbrio ambiental evidente. As pessoas saíram de cena, os animais voltaram para as cidades, a água melhorou, o mar está mais bonito em Caraguá, outro dia vocês estavam falando isso, e está mais bonito no litoral todo do país, porque as pessoas não estão lá. Essa condição da contaminação do ar, da água, dos alimentos, a utilização de agrotóxicos em quantidade nunca vista para vender alimentos e exportar alimentos, enfim, a condição de produção com alto teor de carbono, tudo isso é resultado de uma dinâmica econômica. E essa dinâmica econômica, que nesse momento tomou a forma do neoliberalismo, ela coincide muito com essa circunstância, coincide como decorrência dela, melhor dizendo, a circunstância de desigualdade profunda. O capitalismo, nesse momento, quer concentrar mais e mais e mais. Isso é uma dinâmica. Não é a vontade só do capitalista, é muito mais do que isso. É um jeito de funcionamento da economia. Você vê, de um lado, o capital financeiro acumulando cada vez mais riqueza, né? A riqueza está concentrada em grupos econômicos que têm patrimônios maior do que o orçamento de vários países, e, ao mesmo tempo, você vê a circunstância da miséria se desenvolver no planeta. Olhem para nós e olhem para a África. O que está acontecendo com a pandemia na África. E o que está acontecendo conosco no Brasil, na América Latina. Já seria grave se nós tivéssemos um governo sério comprometido com a vida das pessoas. Mas nós temos um governo que, em sintonia com vários setores da direita mundial, defende a morte como condição de manutenção dos padrões de acumulação. Por quê? Porque pobre exige ação do Estado. Porque pobre quer saúde, quer educação, quer assistência, e essa gente quer diminuir o papel do Estado. O que eles esquecem é que as pessoas que consomem e as pessoas que produzem são os pobres. São os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. Isso tem muito que ver com a educação nesse momento. Por que tem a ver com a educação? Porque
na verdade, a educação, diferentemente da saúde agora, porque a saúde é disputadíssima pelo setor privado, mas nesse momento, os liberais mais convictos são obrigados a defender o SUS. E por que eles são obrigados a defender o SUS? Porque o drama social e a tragédia social que nós estamos vivendo não fosse o SUS, seria muito maior. O SUS tem capilaridade em todas as cidades menores, mais longínquas do país. E isso, ainda que não hajam hospitais, ainda que não tenha respirador em todos os lugares, ainda que não haja estrutura devida para atendimento das pessoas, como nós vimos em Manaus, que foi uma tragédia, o SUS ainda tem essa capilaridade e tem condição de identificar os casos e encaminhar para outras cidades. Então, há um respeito nesse momento pelo papel do SUS, ainda que o Congresso Nacional tenha retirado o financiamento do SUS, no governo Lula ainda, impedindo que a CPMF fosse uma fonte de financiamento importante. Então, é bom registrar isso. Isso foi feito no governo Lula por uma atitude absolutamente mesquinha pelos interesses políticos mais vergonhosos. Não muito diferentes desses que nós estamos assistindo agora. Bom, então isso significa que a saúde, apesar de todos os pesares, neste momento tem um papel estrutural. Inverteu-se a situação com a educação. Por quê? Porque o grande capital na área da educação, inclusive internacional, entende que a pandemia é uma oportunidade de introduzir material didático, aulas pré-moldadas e plataformas para crianças e jovens. E por que isso é tão interessante para o grande capital? Porque a Emenda Constitucional 59 tornou obrigatória a educação de 4 a 17 anos. Esta educação sendo obrigatória e havendo um recurso determinado com a vinculação estabelecida pela Constituição e pelo Fundeb, que precisa ser votado ainda esse ano, porque se ele acabar, o desastre vai ser muito grande. O que acontece? Esse setor privado quer entrar pela via dos governos e disputar com a escola e com os professores a oferta da educação. Como as crianças não podem ir para a escola, qual é o desenho? Vamos começar a introduzir a educação à distância agora, porque isso pode se transformar numa lógica de oferta da educação. Isso de um lado. De outro lado, isso casa com tal projeto da educação doméstica, chamada homeschooling. Eu vou falar bem rápido disso, mas é muito importante que vocês estejam atentos. Nesse momento, tramita no Congresso a medida provisória 934, eu não sei se foi votada. E qual foi o movimento dos setores privatistas? A pensar na medida 934, que flexibiliza o número de dias letivos a serem cumpridos, os 800 dias letivos, e o que não teria problema. O problema que a medida provisória tem é que ela não impede a demissão dos professores contratados e dos funcionários terceirizados. E isso precisava estar previsto na emenda. Segundo, não determina que os professores e que os projetos político-pedagógicos das escolas sejam considerados na produção dos materiais, o que é absolutamente essencial. Por quê? Porque senão o material é enviado e se torna disponível, como no caso do Estado de São Paulo, sem que isso tenha nenhuma relação com o que a escola está fazendo. Seja o programa de televisão, seja os materiais, eles respeitam a Base Nacional Curricular Comum. Mas a base é um guia. Ela não tem que ser, não é um pré-moldado para a educação. Então, o que acontece? Esses setores, ao pretenderem entrar na educação, viram na chamada educação doméstica uma oportunidade. O que a ministra Damares fez? Ela fez uma medida provisória que estabelece que uma família que quer dar educação para os seus filhos,
entra numa plataforma, se inscreve, o MEC autoriza, um ano depois o MEC vai verificar o que aconteceu com essas crianças. Ou seja, essa medida provisória da Damares, da ministra Damares, é uma estratégia para construir uma educação paralela ao Estado brasileiro. Por que paralela? Porque a responsabilidade constitucional pela oferta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio é dos municípios e dos estados, pela Constituição brasileira e pela Lei de Diretrizes e Bases. O Plano Nacional de Educação estabelece um conjunto de metas para atingir a universalização de 4 a 17 anos. O que a Damares fez? Portanto, são os estados e os municípios que têm redes de supervisão para verificar o que acontece com a educação privada e pública. O que ela fez? Ela retirou a educação do controle dos estados e municípios e passou para o MEC, que não tem rede de supervisão, porque não é sua tarefa constitucional e institucional. O que vai acontecer? Na exposição de motivos dessa medida provisória, a ministra diz uma coisa muito sutil, muito en passant, mas, como diz, né, as pessoas, o diabo mora nos detalhes. Qual é o detalhe? O Ministério poderá ajudar as famílias que quiserem ajuda a montar os conteúdos. E esta ajuda quer dizer a transferência de recursos públicos para instituições privadas, como essas que estão se oferecendo para as redes estaduais via plataformas, via produção de materiais, também para as famílias. E aí o Estado desloca esses recursos para setores privados, sem controle público, que podem dizer o que bem entenderem sobre o conhecimento. Por exemplo, que a Terra é plana. Por exemplo, evocar explicações religiosas para a origem do homem e abandonar a ciência. Eu sou professora de história. Eu me defrontei com essa circunstância inúmeras vezes na minha vida profissional. E isso precisa estar muito separado na escola. A explicação religiosa e a devoção é um problema das famílias. A explicação científica e racional é um problema da escola. Então, por que eu digo isso? Porque o direito ao conhecimento científico e à cultura é da criança, não é da família. E este direito é inviolável pelas leis brasileiras, seja a Constituição, seja o ECA. É por isso que o ensino fundamental e agora a educação básica se constituem um direito público subjetivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a família, por exemplo, não matricular a criança, qualquer cidadão brasileiro pode entrar com uma ação para defender e proteger a criança e ela ir para a escola. Portanto, a ministra, um pouco antes da eleição dos conselhos tutelares do ano passado, pediu aos conselhos tutelares que flexibilizassem, ou seja, fizessem vistas grossas para o início da educação domiciliar, ainda que ela não tivesse autorizada pelo Congresso Nacional. E, ao fazer isso, o que a ministra queria? Estabelecer que a preponderância sobre o direito é privado, isto é da família. Quando, na verdade, o direito é da criança estabelecido pela sociedade brasileira, não é uma prerrogativa do Estado. Isso está estabelecido na lei. Isso precisa ser discutido à exaustão no Brasil. Porque o que se está processando é a inversão do que é público, passa a ser um problema privado. E as questões privadas podem ser tratadas publicamente. Então, o presidente resolve discutir a orientação sexual das pessoas, mas não zela pelo Plano Nacional de Educação, pelos planos estaduais e pelos planos municipais, em cooperação com os estados e os municípios, que é o que ele deveria estar fazendo, em vez de proteger seus filhos, com dinheiro público. Por que é isso que ele devia estar fazendo? Porque isso foi votado pelo Congresso Nacional, em discussão com mais de 5 milhões de trabalhadores da educação, nas conferências nacionais, nas CONAIs, envolvendo também os estudantes e os pais. Então, é muito importante isso que a Maíra trouxe para nós.
Esse direito é um direito inalienável. Agora, tem uma discussão que tem sido feita pelas entidades de pesquisa, pelos fóruns estaduais de educação e pelo Fórum Nacional, que é a seguinte: vamos flexibilizar o calendário e transformar o ano 2020 e 2021 num ciclo único. E acabar com essa história de que precisa, porque precisa cumprir o ano letivo. Por que que precisa? Nós estamos, nesse momento, lutando para que no fim do ano de 2020 estejamos todos vivos. Essa é a primeira questão. Os professores, os pais e as crianças. Então, posto isso, tudo mais, como disse a Maíra, é discutível. Por exemplo, o calendário. Nós podemos construir esse ciclo único, 2020 e 2021, e suspender as avaliações nacionais e estaduais sobre educação. Por quê? Porque essas avaliações, elas viram uma espada na garganta dos professores e dos pais e dos estudantes, como se isso fosse o único critério possível de inferir se uma escola está fazendo seu trabalho educacional adequadamente ou não. Não é verdade. Nesse momento, não há coisa mais importante no currículo do que respeitar as identidades e fazer a mediação entre essas identidades e os conhecimentos. Não é possível considerar dialetivo sem educação presencial. Isso não é educação, isso eu não sei o que é. Agora, educação eu tenho certeza que não é. Por quê? Porque essa ação remota é um contato, é importante, como disse a Maíra? É necessário, muito necessário. Agora, considerar isso dialetivo é outra coisa. Vamos pensar depois o que fazer. E a outra coisa é sobre a ação intersetorial. Eu acho que um dos principais polos dessa ação é a escola. Mas isso que eu vou falar não é para sobrecarregar professores e nem para tornar a vida das mulheres, como disse a Maíra, mais difícil do que já está. Não é? Eu não tenho mais filhos pequenos, meus filhos meu filho já é adulto, eu tenho netos, mas eu estou vendo o que está acontecendo com as pessoas que têm filhos pequenos e me sinto bastante sobrecarregada por causa de todas as tarefas domésticas, mais as questões de trabalho, mais as lives, mais a escrita, mais a ajuda aos familiares, como todas as mulheres. As mulheres estão sempre lidando com a sua sobrevivência das suas famílias, entendido aí o conceito de família amplo, porque as mulheres socorrem os avós, os pais, os sobrinhos, é assim. Então, é muito importante que nós entendamos que o que eu vou falar agora não quer dizer sobrecarga das mulheres e da sua jornada, mas quer dizer um repensar a dinâmica das escolas. Nesse contato que as escolas estão fazendo com as famílias, em vez de ficar maluco na plataforma, recebendo atividade, mandando atividade, seria de muito bom tom entender o que está acontecendo com as crianças. Volto a dizer que não tem RG, que não tem celular, que não tem forma de contato, mas que às vezes os colegas têm. Por que isso é importante? Porque desses 100 milhões que precisam dos 600 reais, pelo menos 30 milhões não são, nesse momento, passíveis de serem encontrados. Porque não tem, as pessoas que moram na rua não têm documentação. Essas pessoas vão acessar o auxílio como? Então, a escola seria uma forma de acessar ou, pelo menos, identificar essas pessoas e passar isso para as demais secretarias de governo para um trabalho integrado, que seria necessário e é necessário. Eu estou aqui me lembrando do que foi o Busca Ativa no governo Lula e no governo Dilma. Busca Ativa foi um dos instrumentos mais importantes do plano de combate à miséria no Brasil. Por quê? Porque ele envolvia uma ação de vários ministérios integrados, junto com várias secretarias integradas no âmbito dos estados e dos municípios, para identificar essas pessoas que ficaram invisíveis na sociedade, que são os pobres, que são aqueles que não têm documentos, que são aqueles que desistiram de pedir ajuda porque nem sabem pedir ajuda.
Muitas dessas pessoas não recebem o renda mínima, não recebem o Bolsa Família, não recebem nada, porque elas perderam contato completo com as instituições e com a sociedade. Como eles acabaram? Eles não acabaram com o Bolsa Família, mas acabaram com o Buscativa. Por que acabaram com o Buscativa? Porque eles não querem mais endividar o Estado. Eles querem encolher o Estado. Para encolher o Estado, é melhor que os pobres morram. Isso que eu estou falando é válido também para a população prisional, em circunstância de prisão nesse momento. Porque essa população carcerária vive situações dramáticas e uma boa parte da sociedade acha que essa gente tem que aproveitar a pandemia para morrer. Ou seja, para ser eliminado. Esse genocídio orquestrado pelo Estado é uma política, não é um acidente. Que morra o maior número possível de pobres, para que o Estado tenha que gastar menos com eles. Eu quero lembrar, como disse o presidente Lula essa semana, que o Brasil não está quebrado, como vários disseram quando teve o impeachment da Dilma. Um país que tem 370 bilhões de dólares de reserva cambial. Quando o Lula assumiu, tinha 37 bilhões. Se pegar 10% desse recurso para investimento do Estado, para gerar emprego pós-pandemia, a situação será outra. Nós vamos fazer a economia rodar. Eles terceirizaram serviços, quebraram as leis trabalhistas, fizeram a reforma da Previdência, destruíram direitos e nós não tivemos ampliação dos investimentos. O que o Paulo Guedes anunciou é uma fraude. É preciso que se diga isso com todas as letras. E aí vai no Ministério anunciar aquela vergonha que foi a fala dele na reunião que foi divulgada, anunciando o turismo sexual como saída econômica para o país, que é algo inadmissível, num nível de vulgaridade, de descompromisso com o planejamento econômico, com a nação brasileira, com respeito às mulheres, que é inadmissível. Não consegue imaginar que um ministério faça o que aquela reunião demonstrou que está sendo feito com o país. Por que essas coisas são importantes? Para que a gente olhe para a educação sabendo que é possível encontrar alternativas de curto prazo e pós-pandemia. Tem que acabar com a emenda constitucional 95, senão não vai ter comida na mesa, senão não vai ter álcool gel, avental, água potável, saneamento nas escolas. Como é que vai voltar todo mundo para as escolas sem saneamento básico, sem água e sabão para lavar as mãos? Como vai ser possível fazer isso? Nós temos que ter certeza que nós não vamos voltar à situação de janeiro de 2020. Desculpa, falei muito, mas é só para trazer outros elementos adicionais àqueles que a gente já tinha levantado e desenvolver um pouco as questões que a Maíra levantou e que tem muita importância para Caraguatatuba, que tem escola técnica, que tem escola privada e que tem uma rede pública expressiva. Obrigada, Selma. Queria aqui deixar um abraço para Heloísa Lourenço, né, que está nos acompanhando, a companheira Heloísa, do Conselho da Condição Feminina de Ilhabela, o companheiro João Rocha, a professora Suelen Oliveira, o Eduardo Silva, um abraço do o Christian Martins, a professora Celina, a Beth Duval, o professor Floriano Borges e a Érica Teles, que também está nos acompanhando nesse debate importante sobre educação. E a questão da mulher, né, no acúmulo das tarefas, do trabalho remoto, enfim, do ensino, né, do acompanhamento das crianças através dessas atividades. Eu vou passar para a Maíra, mas a Paula, Selma, deixou uma pergunta aqui para você, professora Paula Bueno. Ela pergunta, Selma, como você avalia a atuação das entidades representativas dos professores nessa discussão sobre EAD nos ensinos fundamental e médio? Se quiser responder agora ou depois,
Eu queria encaminhar agora para os 10 minutos finais de cada uma, né, que vocês façam abordagem do tema e já encerra com as considerações finais. Pode ser? Você vai responder depois, Selmo, agora? Acho que é melhor eu responder para depois a Maíra finalizar. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, eu avalio o seguinte, que as entidades não tiveram a oportunidade de negociar nada com o governo. Porque o governo não negocia, ele determina. A Maíra tocou nisso também. Não se conversou com os pais, não se conversou com os estudantes. E essa circunstância é muito complicada, porque são os professores que construíram o planejamento, que analisaram aquilo que seria trabalhado ao longo do ano. Então, eu acho que todo o esforço que as entidades têm feito, isso não só em São Paulo, mas em nível nacional, é para que os sindicatos, os pais, os estudantes sejam ouvidos. E acho que esse é um desafio que fica para a circunstância pós-pandemia. Por quê? Eu volto a dizer, a hora que as escolas reabrirem, eu estou achando essa decisão do governo de flexibilização do governo do Estado inexplicável. Eu não consigo entender isso. Nós temos mais de 6 mil pessoas mortas em São Paulo, 25 mil pessoas mortas no país. A curva só cresce, tanto de contaminação quanto de letalidade. Então, não é possível que haja uma razão racional, que não sejam as de mercado, para abrir. Imagina, está se falando em abrir shopping. Se abrir shopping, nós vamos espalhar as circunstâncias de contaminação, vamos ampliar muito. As pessoas querem... Vocês viram aquele fenômeno de Santa Catarina, o que custou aquilo. Abrir os shoppings foi todo mundo loucamente para o shopping, para poder, na tentativa de retomar o consumo, retomar a vida como ela era. A vida não vai ser retomada como ela era. Nem aqui, e nem em lugar nenhum do mundo. Isso é uma ilusão. As condições da economia, as condições de vida, as relações sociais, estarão fortemente marcadas por essa pandemia, enquanto não tiver vacina. Nós não teremos condição, especialmente a população de risco, na qual eu me incluo, de sair livremente pelas ruas. Não dá. Não dá porque o risco de contaminação é grande. Qual é o problema do achatamento da curva? Além de não ampliar a contaminação e poupar pessoas doentes e poupar vidas, é o sistema de saúde, que não tem condição de abrigar tantos doentes. Agora, o contágio e o risco de vida continuam, mesmo que haja uma diminuição da pressão sobre o sistema de saúde. Então, nós não podemos brincar com essa situação. É preciso, portanto, que a volta signifique pensar recursos, e isso é uma questão grave. Por que é grave? Porque as cidades, no país inteiro, já viviam uma situação de queda de arrecadação e diminuição dos seus recursos. O Paulo Guedes fala em congelamento dos salários dos servidores, mas não fala em tributar as grandes fortunas. Não fala em acabar com a lei que isenta pessoas que recebem nos seus negócios dividendos altos. Por exemplo, uma pessoa que recebe 300 mil reais de dividendos no Brasil não paga imposto de renda. Eu pago na fonte. A maioria dos trabalhadores também. Mas as pessoas que ganham muito com os seus dividendos de pessoa física não pagam imposto. Não pagam nada. Já pensou que beleza? Receber 300 mil reais, 500 mil reais e não pagar nada para o Estado? Pois essa é a condição. Além do que,
A nossa estrutura tributária é muito injusta, porque os mais ricos pagam menos do que os mais pobres. Tudo isso é ignorado pelo ministro da Fazenda, mas quer congelar os recursos salariais dos servidores para mandar recurso para os estados e municípios enfrentarem a pandemia. Por que eu faço essas observações? Porque o pós-pandemia vai ser muito difícil para as cidades. Porque vai faltar dinheiro, porque o ICMS vai cair e as cidades vão precisar de recursos. E as escolas também vão precisar de recursos. É por isso que tem que acabar com essa emenda constitucional e mudar os padrões de financiamento do Estado brasileiro para ajudar estados e municípios. Outra coisa, tem que aprovar o Fundeb. E o dinheiro do Fundeb não pode ir para o setor privado. Alô, alô, Congresso Nacional. Nós temos que brigar até o fim para que o dinheiro público, neste caso, vá para as instituições públicas, para atender aquilo que está no Plano Nacional de Educação. O ministro da Educação, o seu Weintraub, fala da China, fala do STF, mas não fala do Plano Nacional de Educação, que é a obrigação dele cuidar. Ele e o secretário estadual de Educação têm que cuidar do Plano Nacional, dos planos estaduais. É disso que nós precisamos. E discutir como é que nós vamos financiar a educação brasileira no pós-pandemia. Eu volto a dizer, sem água, sem sabão, sem diminuição do número de alunos por sala, sem pensar alternativas, porque tem lugares que nem adianta, não tem como construir escola. Na cidade de São Paulo, por exemplo, falta terreno, e os terrenos são caríssimos. Então, você tem que pensar alternativas que permitam diminuir o número de alunos por sala, repensar os turnos, repensar a condição de trabalho dos professores. Vai ter máscara? Vai ter avental descartável? Vai ter álcool gel? Vai ter estrutura de limpeza nas escolas? Tudo isso é parte do desafio pós-pandemia. Mas, para que tenha pós-pandemia, as pessoas precisam estar vivas. E, portanto, o isolamento social não pode acabar. Nós não podemos cair nessa história e ajudar, de alguma maneira, a flexibilizar isso. Nós temos que ser muito racionais e muito firmes na defesa do afastamento social nesse momento. E, por fim, Cássia e Maíra, eu quero agradecer a oportunidade da discussão, da conversa, agradecer muito todas as pessoas que estão participando e que estão nos acompanhando e dizer que a reflexão nesse momento é a arma mais importante que nós temos e a nossa voz é muito importante nesse momento para defender os milhões de pessoas que não podem falar nada, que sequer tem como falar alguma coisa em função das condições de miséria que nós estamos. 1 milhão de desempregados se soma aos 13 milhões já existentes e aos milhões que virão pela frente em função da circunstância econômica. Essas pessoas, a quem falta comida, moradia, condições de transporte digno e de tudo mais, têm que ser defendidas por nós. Então, além das questões políticas que estão envolvidas em tudo isso, é muito importante que nós não percamos de vista que há um dever ético da nossa parte, de defender aqueles que não têm como se defender numa situação de absoluta covardia da presidência da República do Brasil. Essas pessoas se isentam de discutir e se solidarizar com as famílias de 25 mil pessoas que perderam seus entes queridos, e mais, de garantir que outras 25 mil não percam suas vidas. Lamentavelmente, o governador do Texas, há um mês atrás, vice-governador do Texas, disse que mais importante que a vida é a economia. Eu quero dizer a vocês que sem economia, sem vida, não tem economia. Que não existe economia só com capital fictício circulando nos mercados de capital futuro. É preciso lastro na produção, e quem produz são as pessoas vivas, os trabalhadores.
Então, com o meu agradecimento, eu deixo aqui a nossa tarefa militante, política e ética de defender as pessoas que estão sendo candidatas a um genocídio covarde e vergonhoso no Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, Selma. Quero aqui saudar a professora Helena, que está nos acompanhando, o Alexandre Lopes, a companheira Márcia Matos, a Paula Moraes e a Silvana Ramos. Antes de passar a palavra, Maíra, eu queria fazer uma pequena fala, dialogando com o que a Selma falou, na questão da flexibilização. Ontem, o prefeito, ele autorizou, a partir do dia 1º, por um decreto, o plano, né, de reabertura do comércio, né, aderiu o plano de retomada, né, da retomada econômica, que eu acho que é uma retomada criminosa, genocida, e ontem a gente se posicionou nas redes diante disso. Em Caraguatatuba, nós vamos ter, a partir do dia 1º, shoppings abertos, escritórios, imobiliária, concessionária e marinas. Em um momento em que o número de casos confirmados de Covid, ele aumenta. Para você ter ideia, ontem nós encerramos nosso boletim diário com 155 casos confirmados, e no momento do anúncio da flexibilização, do plano de retomada que o prefeito fazia na live de 4 horas, acontecia naquele momento um óbito, o Covid-19 vai entrar na estatística de 5 para 6 óbitos na cidade de Caraguatatuba. O nosso número de 52 casos suspeitos de ontem, hoje no nosso boletim diário, que é todos os dias alimentados com dados da Prefeitura Municipal, isso sem levar em conta que a gente sabe que tem muita, que a subnotificação ela está imensa, não só na cidade, como em todo o Brasil. Nós saltamos de 52 casos suspeitos para 81. Dentro de 20 dias, no máximo, esses casos vão estourar. Dentro de um mês, principalmente no frio, nós vamos ter que fazer toda aquela conscientização, baixar novamente o decreto de isolamento e, enfim, e voltar tudo ao início. Então, assim, eu deixo aqui o meu repúdio a essa administração que não tem compromisso com a vida. Eu acho que o mais importante é a vida. Sem a vida, não tem economia, como a Selma bem colocou. Assim, importante dizer que nós nos preocupamos com o trabalhador que precisa do que comer, precisa do dinheiro para pagar aluguel, a água, a luz, a internet, que é hoje um bem necessário, né? É de utilidade, faz parte, né, das nossas necessidades essenciais, mas o governo, tanto do Estado como federal, como municipal, principalmente numa cidade como Caraguatatuba, que tem um orçamento milionário, uma cidade rica com o povo empobrecido, poderia ter uma política como Ilhabela fez, como Maricá fez, de dar um mínimo para que os munícipes, para que o cidadão, o trabalhador, o pequeno empresário conseguisse passar por esse momento e superar, né, com condições mínimas, superar essa crise, e aí sim a gente ter a retomada com segurança de todo cidadão de Caraguatatuba. Tá bom? Desculpa aí, mas eu precisava colocar isso um pouco nesse momento. Maíra, com você. Com certeza, Cássia, é necessário. Eu vou dar para finalizar, né, dar uma retomada na pergunta da Paula e na fala da Selma, né, porque a gente vem aqui, faz a denúncia e fala, e aí a gente tenta pensar saídas, né, e lógico,
essas saídas elas são pensadas sempre coletivamente e sempre muito baseada em teoria, em ciência, né? Nunca é uma saída que a gente ache que é a ideal, não é nada de achismo e nem de vontade própria, né? Quando ela fala sobre a participação dos professores e a questão das associações de professores, de sindicato, teve uma pergunta também do papel da escola, o papel que a escola assume pela falta de política pública, né? Então, eu queria fazer um apanhado disso, falando sobre essa situação da imposição, né, da educação, né, à distância para o estudante e da aula à distância para o professor, né? Como isso é decidido nas instâncias, né, nos governos, sem considerar a fala desses atores, né? A posição desses atores, né? Dessa família, desse professor, desse estudante, né? Isso não é considerado. Então, eu acho que a gente precisa avançar aí na democratização, né, da educação pública. Ela não pode ser decidida, o que vai ser feito numa situação como essa, assim como em todas as outras, não pode ser decidido dentro de um gabinete de um secretário de educação, né? Não pode ser decidido no gabinete do ministro da educação, né? A gente sabe que a gente conhece que temos, né, que foi construída uma estrutura democrática, né, para a educação brasileira, que são as estruturas de conselhos, né? Mas a gente sabe como é difícil atuar num conselho municipal, né, Cássia? Como esses conselhos são aparelhados. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e exigir a democratização de fato desses espaços, né? Quando eu falei da nossa experiência do Instituto Federal, que pela sua concepção e pela sua criação lá em 2008, né? Ela, por lei, é uma escola democrática, né? Então, ainda assim, ela tendo todos os preceitos legais voltados para a democracia, a gente batalha muito lá para que as coisas aconteçam tendo esse tipo de discussão, né? Não foi tão simples, não. A gente teve que formar um grupo de estudante, pegar o sindicato e fazer discussão e fazer resistência. Isso tudo em isolamento, né? A gente fez essa resistência e a gente conseguiu. Por quê? Porque a depender das pessoas que se colocam no poder, elas tratam a democracia com desprezo, né? Por exemplo, usando argumentos técnicos e burocráticos, né? Quando o sindicato pediu para participar do Comitê de Crise do Instituto Federal de São Paulo, a resposta que o sindicato teve é que lá não tinha discussão política, lá só tinha discussão técnica. E que discussão técnica sobre educação que não é também política, né? Então, é uma farsa do tecnicismo, da burocracia, que a gente vê acontecer no governo, quando a gente fala do governo municipal, aí eu vou tentar trazer um pouco para Caraguatatuba, porque aqui eu sou mãe de aluna, né, da rede municipal de ensino, e o que a gente vê é uma total desconsideração com os professores, porque a gente vê que os professores não estão à vontade com o formato que está sendo adotado, com as famílias, e esse espaço, ele não existe, esse espaço de fala, de coletivo, né?
E esse espaço onde as mulheres precisam ocupar, porque as mulheres são as cuidadoras da família, né, na nossa estrutura social. Voltando para o Instituto Federal, esse comitê de crise era composto, foi assinado pelo reitor, composto por 12 pessoas, sendo 10 homens e 2 mulheres. Como você vai decidir a situação de famílias, professoras e estudantes com uma representação dessa, feminina, né? Como a gente quer leis e quer decisões políticas que sejam feitas considerando a nossa realidade, considerando a realidade do professor, do educador, a realidade da mulher, se a gente não tem num legislativo a representação da mulher lá, a representação do professor lá. Se a gente não tem no executivo uma representatividade feminina, que sabe das questões das mulheres, que sabe o lugar de fala que ela está, né? Então, eu acho que o pouco da saída que a gente tem é a democratização. E os professores, que eu sei que hoje tem muita gente da educação nos acompanhando, é preciso pautar a escola. O professor, ele precisa pautar a escola, ele precisa pautar o currículo. Ele não pode aceitar um currículo paulista, conteudista, de cima para baixo. Ele é um intelectual, ele conhece aquela comunidade, ele sabe o que ali funciona, o que ali não funciona. Ele olha todo dia no rosto dos alunos dele, sabe a realidade de cada um. Ele tem formação para isso. Ele precisa se empoderar do processo de construção do currículo, de construção da escola, de construção do projeto político-pedagógico da escola. E isso a gente sabe. A gente que trabalha em escola, a gente sabe que é tido como documentos meramente burocráticos. Ele é construído e sequer a gente... Se vai pedir na escola, entra um desespero, porque não sabe nem se tem. Né? E é um documento para ser construído com a comunidade escolar. A comunidade tem que ser a escola tem que ser um lugar de construção. E cada escola tem a sua construção, porque cada escola tem a sua realidade. E isso, o conjunto de professores de cada escola tem que fazer em conjunto. Se o poder público não está dando esse espaço, que nós construímos. Vamos construir. As associações, os sindicatos encabeçando, e vamos construir esse espaço, vamos reivindicar esse espaço. E eles vão nos negar, eles vão usar argumentos burocráticos e técnicos para nos negar esses espaços. Mas a gente precisa saber que esses espaços são nossos e que nós vamos ocupá-los. Nós vamos pautar a educação, nós vamos pautar a escola, nós vamos pautar a condição da família, a condição da exclusão, né? A condição da criança que vai para a escola e não tem comida em casa. A gente vai pautar isso. É nosso dever ético e político, como a Selma mesmo disse. É o dever do educador, o dever ético e político do educador é fazer isso. Né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços. E aí, voltando um pouco para a questão da pandemia, a gente já tinha um governo federal que, como a Selma disse, que tem 370 milhões de reservas cambiais. Essas reservas eram para estar sendo usadas para dar comida para a população que está sem comida. Gente, fome é uma escolha política. Fome não é uma consequência. Fome é uma escolha política. A gente não pode tratar a fome como uma tragédia, não, é uma escolha política. Se a escolha política for diferente, a fome não existe. 370 milhões de reservas cambiais segurava todo mundo subsistindo nesse país, nesse tempo de pandemia, em casa, seguro. Assegurava a vida de todo mundo. Aí, em exemplo do governo federal, que a gente nem... É um governo fascista, genocida, que quer matar a população pobre mesmo, e isso, pela reunião que eles colocaram lá, eles deixaram bem claro. Quando o Guedes fala que não vai dar mamata para pequeno empresário, isso é claro.
Esse governo não tem compromisso com o povo brasileiro, principalmente com a população mais pobre e vulnerável. Agora, a gente vê o governo estadual e municipal seguindo o mesmo movimento, o mesmo caminho. Eu também não entendi, Selma. Eu fiquei assim muito impressionada com o prefeito, né? Porque foi uma determinação do governador, mas ele tem toda a autonomia, o prefeito, para fazer diferente na cidade, de falar que vai abrir shopping. Quando a gente está no ápice, né? O epicentro mundial da pandemia. E aí a gente vai pôr o trabalhador no transporte público para chegar ao trabalho dele. Os governos federais, municipal de Caraguatatuba, estadual de São Paulo e o governo federal estão empurrando o trabalhador brasileiro para a morte. E isso me entristece muito. E a gente precisa fazer essa denúncia. A gente precisa ser ouvido. A gente precisa que isso seja revisto. A gente precisa chegar no fim do ano com vida, depois a gente vê o que faz com economia, depois a gente vê o que faz com calendário escolar, depois a gente vê o que faz com tudo isso. A nossa questão agora é sobreviver e ter condições para isso dentro de casa. Tá? Eu acho que é só isso, acho que falei demais também. Queria agradecer muito o espaço de fala, Cássia, muito esse debate que eu acho que é necessário e é pouco tempo, que eu acho que a gente tem muitas coisas para falar ainda. Agradecer a Selma por aceitar participar, enriquecer, né, com todo o conhecimento, com toda a experiência dela, esse debate, né, puxar os assuntos com a tranquilidade, com a sabedoria e conhecimento que ela tem e puxou. E agradecer todo mundo que assistiu essa live, que fez os comentários, que contribuiu. Um grande abraço a todos. Força, gente. Vamos resistir, vamos sobreviver. Vamos coletivamente, a classe trabalhadora, resistir a esse processo, a esse vírus e a esse verme. Obrigada, gente. Tchau, meninas. Bom, gente, eu queria agradecer a Selma, queria agradecer a Maíra, queria agradecer a todos que nos acompanharam, né, que puderam contribuir nesse debate e dizer que esse é o primeiro debate que a nossa pré-campanha inicia a partir de agora, os debates, temas importantes, porque nós queremos discutir a cidade, nós queremos discutir os gargalos da cidade para que o PT possa construir uma proposta junto com a Maíra, que é a nossa pré-candidata a vice-prefeita, junto com o nosso pré-candidato a prefeito Melo, e os nossos pré-candidatos a vereadores. Deixa um abraço para o Nino, que está nos acompanhando aqui. A melhor proposta para Caraguatatuba, uma proposta construída com todas e todos, e com todos os segmentos, né? Eu acho que a gente precisa ouvir, a gente precisa colocar aquilo que reflete o sentimento e o sofrimento das pessoas no momento de fazer essa construção coletiva. Então, amanhã, queria convidar vocês aí, eu vou participar da live com o Rogério Grossi e com o nosso pré-candidato a prefeito, José Melo, para discutir a questão penitenciária, que é outro assunto importante que a gente precisa fazer um debate profundo. Então, aí, boa noite a todos. Boa noite, Selma, Maíra, e obrigada, Rodrigo, Luan, que deram suporte para a gente até esse momento aqui, para a gente tocar essa live, tá bom? Beijão, gente. Tchau.